Colegas, é com muita satisfação que hoje trazemos para vocês, nos conteúdos da nossa série de aconselhamento reprodutivo, neste capítulo da pré-concepção, a avaliação tiroidiana, tema que tem sido do nosso específico interesse durante o nosso doutoramento no programa de pós-graduação em Medicina e Saúde da Universidade Federal da Bahia. Tem sido um esforço interdisciplinar, multidisciplinar, onde nos associamos ao Instituto de Ciências da Saúde, o nosso ICS da UFBA, nos associamos à nossa CESAB enquanto telesaúde, num processo de divulgação em rede. Temos também fortalecido laços dentro do Hospital das Clínicas, no Ambulatório Magalhães Neto, e estamos também avançando junto a outras instituições parceiras de cunho universitário para avançarmos cada vez mais nessa pesquisa. É uma pesquisa voltada a analisar, avaliar as interfaces que temos hoje entre a tireoide e a reprodução humana. Ao longo do tempo, nesses 20 anos de experiência pessoal dedicados à assistência reprodutiva, nós fomos percebendo uma frequência cada vez maior de eventos relacionados à insuficiência ovariana, à falência ovariana, má respostas em tratamentos. Isso foi nos preocupando, porque dificilmente a reprodução humana assistida consegue superar a questão ovulatória, quando a mulher extingue a sua capacidade de ovular, e, portanto, começou a ser um sinalizador para nós de saúde feminina global. Algo vinha acontecendo, uma associação com fenômenos autoimunes, com estresse, com redução de qualidade de vida, assim como vimos notando isso para a endometriose, percebemos também para a tireoide. Isso nos motivou a buscar apoio dentro da universidade para estudar esses aspectos. Nos associamos ao Laboratório de Estudos da Tireoide e ao Laboratório de Imunologia e o Laboratório de Biologia Molecular da nossa universidade. Vocês vão ver ao longo dessa apresentação que existem ainda dúvidas a serem preenchidas nessas relações, mas nós, enquanto médicos e atuantes na atenção primária, enquanto generalistas, nós, profissionais de saúde, devemos, como a gente sempre traz aqui em todo o conteúdo, estarmos atentos lá na ponta para que as nossas pacientes não cheguem já em falência, sem nenhum tipo de recursos para recuperar a sua capacidade reprodutiva, nem mesmo através da reprodução humana assistida com a utilização de seus próprios óvulos. Então, para evitar esse processo, inclusive que afeta a condição de uma menopausa precoce, de uma redução da sua condição hormonal saudável, né? Recentemente eu recebi uma paciente do interior da Bahia, no ambulatório, jovem, com 36 anos, apresentando menopausa precoce há cerca de 4 anos, pessoal, com um quadro tireoidiano agregado, uma tireoidite, uma autoimunidade ativa, um hipotireoidismo, não diria nem subclínico, porque já tinham alguns sintomas, e ninguém havia se atentado. E, para nossa infeliz surpresa, além da incapacidade reprodutiva, essa moça já apresentava osteoporose. Então, nosso olhar atento e precoce se faz cada vez mais necessário. Então, vamos avançando nestas perspectivas que eu trago para vocês, de antecipação, de ter a visão mais oportuna para nós atuarmos, e hoje trataremos das questões tireoidianas. Eu não vou aqui me atrever a fazer nenhum tipo de protocolo de tratamento para a tireoide. Mais uma vez, não é o propósito deste nosso recorte. Para isso, nós temos o apoio do CEDEBA, o nosso centro de referência hoje, muito atuante no nosso estado. Temos profissionais capacitados em toda a rede, como endocrinologistas de referência, tanto nos multicentros quanto nas maternidades de referência e também
em cenários universitários, mas o que eu venho trazer aqui é a importância desta glândula correlacionada ao perfil gonadal. Ele realmente tem uma inter-relação muito forte entre a tireoide e os ovários, e por que não dizer também funcionamento testicular no homem, porque essa orquestra que nós temos de funcionamento fisiológico entre as glândulas é muito sutil e muito importante para que mantenhamos as nossas condições normais de funcionamento na reprodução e em outras questões do nosso metabolismo. Há muito tempo já se conhece a relação entre distúrbios da tireoide, disfunções hormonais quanto aos hormônios sexuais, que controlam as nossas gônadas e o funcionamento dos nossos ciclos menstruais na mulher e na produção espermática do homem, mas também já conhecemos a ponta da lança, aquela pessoa que descompensada apresenta uma série de sintomas, em especial dificuldade para perder peso. Então, já é um alerta muito grande para a gente, ao estar diante de pessoas com obesidade ou dificuldades de perder peso, estarmos atentos às questões tireoidianas envolvidas. Já apresentei essa figura para vocês em outras oportunidades, quando tratávamos das irregularidades menstruais, e eu realmente digo a vocês que é muito importante observar a nossa clientela, observar as mulheres que estamos atendendo, os homens que estamos atendendo, aqui uma atenção especial à saúde feminina. Então, às vezes, basta a paciente sentar à nossa frente ali, conversando em consultório, para vermos que tem um abaulamento no seu pescoço, ou apalparmos para poder diagnosticar um aumento ou uma nodularidade da tireoide, ou ainda a própria paciente trazendo na sua história médica uma dificuldade para a deglutição, algo recente, uma alteração, uma rouquidão, alteração na sua voz. Então, são sinais de alerta para uma doença tireoidiana, muitas vezes já avançada. O bócio tireoidiano pode fazer isso, é o aumento volumétrico da glândula da tireoide, e concorrer com todos estes distúrbios que estariam por trás de um processo metabólico. Dizer a vocês também que, às vezes, a cosmética chama atenção, queda de cabelo, fragilidade capilar, fragilidade de unhas e tegumento, manchas brancas, unhas quebradiças. Então, atentemos para essas sinalizações durante o exame físico, durante o relato das nossas pacientes. Algumas vezes, distúrbios tireoidianos com produção excessiva de hormônios e não na sua carência, como o hipertireoidismo, podem fazer a chamada exoftalmia, que é essa protusão do globo ocular, em que o paciente, às vezes, não consegue, inclusive, fechar adequadamente sua pálpebra, há uma grande edema em relação à região periorbitária, e retroocular, atrás do globo ocular, um processo inflamatório que faz projetar o globo ocular para fora. Então, esses sinais são clássicos e eu diria a vocês tardios, de uma manifestação já tardia de processos tireoidianos. Nós temos tentado hoje não fazer esse diagnóstico tão tardio, olhar para a tireoide com maior antecipação, porque habitualmente quando uma paciente já chega com essa sintomatologia e esses sinais clínicos que nós referimos, já há um grande distúrbio instalado. E quando a gente vai olhar com mais atenção para a questão da história reprodutiva, algumas delas já relatam dificuldades para engravidar, dificuldades para manter a gestação, às vezes, por vezes, quadros de perdas gestacionais recorrentes, sejam precoces ou mais tardias, ou partos prematuros. Então, a tireoide pode afetar em qualquer etapa do cenário reprodutivo, de uma forma negativa, os resultados esperados. E por que não dizer que o próprio desenvolvimento do bebê e até mesmo as questões relacionadas à saúde do neonato. Crianças que não tiveram o diagnóstico materno feito antes do seu nascimento podem nascer com deficiências
cognitivas importantes relacionadas a uma doença chamada cretinismo, que afeta o seu desenvolvimento normal neuropsicomotor. Esse quadro ilustrativo que eu trouxe para vocês fez parte de uma grande revisão que eu iniciei desde 2015, 2016, junto com o professor Elton Ramos, tentando desenhar um melhor projeto para investigar estas questões. Diria a vocês que ainda temos muitas dúvidas acerca deste assunto, existe uma necessidade de aprofundamento, de pesquisa, de conhecimento científico, para que a gente vá somando aí informações que nos levem à melhor forma de cuidar e de tratar destas alterações relacionadas à tireoide. Mas algumas coisas já começam a ser vistas, por exemplo, existe uma dificuldade de fertilizar espontaneamente o óvulo, o espermatozoide muitas vezes não consegue penetrar de forma adequada no óvulo, quando tentamos naturalmente engravidar, caso tenhamos os fenômenos chamados de tireoidite. A presença dos anticorpos da tireoide afetam esta possibilidade. Não são impeditivos, mas tornam menos frequente a possibilidade de uma fertilização natural. Isso tem levado muitas pessoas a procurarem ajuda no cenário de tratamentos de reprodução assistida, e muitas vezes nós acabamos recorrendo a um processo assistido, onde o espermatozoide precisa ser injetado literalmente no óvulo. Isso não quer dizer que toda mulher que tenha tireoidite ou alteração da tireoide não consiga exercer a sua capacidade reprodutiva plena, mas isso faz com que ela tenha maiores dificuldades. Existem também suspeitas quanto à melhor receptividade do endométrio. Ao que parece, mulheres que sofrem com patologias tireoidianas causam um desarranjo no fenômeno imunológico de aceitação do embrião, e nós temos trabalhado também uma linha de pesquisa e de investigação acerca desta receptividade endometrial. Estamos pensando em avançar nisso junto a alguns professores da nossa universidade. Mas, assim, ainda que a mulher consiga superar as dificuldades reprodutivas e consiga engravidar espontaneamente, se o bebezinho consegue se implantar efetivamente, ser gerado e se implantar, esse embrião ainda vai sofrer as dificuldades do seu desenvolvimento relacionadas aos distúrbios da tireoide. Portanto, não devemos deixar de diagnosticar com antecedência necessária e agir quando necessário, porque isso se faz fundamental para que aquela gravidez possa avançar de forma saudável, da forma mais saudável possível. Em 2020, nós nos reunimos, né, fruto dessa revisão que eu comentei com vocês, escrevemos um capítulo para este livro que está aqui descrito, o Vilar, fomos convidados e fizemos essa figura esquemática. Num primeiro olhar, você diz assim, meu Deus, como é complexo, como é difícil de entender. E, de fato, são muitos detalhes relacionados ao funcionamento da tireoide e à manutenção adequada da gestação. E nós estamos muito interessados, o professor Elton já vem estudando isso, houve há um tempo atrás um artigo publicado por doutora Luciana e ele, que fomos parceiros aqui nesse capítulo, acerca do impacto das alterações tireoidianas sobre a própria gestação. Mulheres baianas e cariocas foram estudadas nesse projeto e tivemos aí uma participação muito forte da maternidade referência Zé Maria Magalhães Neto, que participa da nossa rede, e esses resultados demonstraram o perfil que a nossa população tem relacionada à ingesta de iodo, por exemplo, e quanto isso pode afetar a adequada evolução da gestação, alçando algumas pacientes, inclusive, para perfis de alto risco. Então, vejam como a gente começa a separar aí mulheres que têm um risco maior ou menor
baseadas no diagnóstico precoce das alterações tireoidianas. Nós temos também um sem número de pacientes, cerca hoje de 15, 20, 30% em alguns cenários, de pessoas que têm dificuldades para engravidar e não se explica exatamente a real causa. E há uma suspeita muito forte de participação dos fenômenos autoimunes da tireoide nessa categoria de paciente. Assim como algumas histórias já chamam muito a nossa atenção. Nós sabemos que muitas delas têm uma relação direta com a possibilidade da mulher desenvolver uma insuficiência ovariana antes do tempo, uma má resposta aos tratamentos, chegando até mesmo a um cenário de falência plena de funcionamento dos seus ovários e até mesmo a menopausa precoce. Então, por que não antecipar essa investigação? Por que não perceber os fatores de risco trazidos na história médica e propiciar a essa paciente uma investigação precoce? Porque depois que ela já entra na menopausa, nós não temos como resgatar esse processo. Não temos mais o que ofertar em termos de reprodução, que não as questões de doação ocitária. Então, para toda paciente que a gente pretende preservar a capacidade reprodutiva, se faz necessária uma investigação antecipatória. E aqui eu diria a vocês que toda mulher que sofre de distúrbios menstruais e anovulações crônicas, nós já conversamos um pouco sobre isso na nossa atividade de irregularidade menstrual, nós temos, dentro da classificação da Organização Mundial de Saúde, esse tipo chamado tipo 2, que é aquela em que você dosa os exames hormonais e aparentemente nada está errado do ponto de vista da gônada, do funcionamento do hipotálamo. Mas ela pode ter alterações tireoidianas que, antes de constituírem uma alteração hormonal, já fazem esses cenários que eu comentei para vocês, bioquímicos e metabólicos, que atrapalham a capacidade reprodutiva e, ao longo do tempo, vão convertendo, essa é a nossa grande preocupação, o que seria um ciclo fisiológico regular em ciclos irregulares, e com o passar do tempo, ela começa a perder, muitas vezes, a capacidade de ovular, ou ovula extemporaneamente, chegando até a pobreza, realmente, da reserva ovariana e a perda dessa capacidade. E aí, nesse momento, a mulher se tornaria realmente limitada na sua capacidade reprodutiva e com a falência ovariana instalada. E nós queremos realmente evitar este momento. Queremos começar a identificar as pessoas de uma forma mais precoce. Fazer a investigação das mulheres inférteis para a tireoide foi sempre um dilema muito grande pelos custos-benefícios de você fazer um rastreio sistemático, de fazer TSH para todo mundo, mas ao longo do tempo fomos chegando à conclusão que, para além, né, das questões ovulatórias, das anovulações que nós já comentamos aqui claramente com vocês, talvez valesse a pena avançarmos. Esse é um parceiro querido de Ribeirão Preto, Bruno Carvalho, que sempre dialoga conosco. Em 2020, Ribeirão publicou uma revisão voltada à tireoide e reprodução. Nós tivemos o prazer de estar próximas a eles nesse processo e, assim, percebemos que ainda há muita dúvida relacionada ao que fazer, como fazer, o que valorizar, mas, ao longo do tempo, outros países e outros continentes começando a perceber a mesma questão, porque isso não é peculiaridade somente da mulher baiana ou da mulher brasileira, começaram a pesquisar mais profundamente a tireoide e tirar suas próprias conclusões. Os americanos, entre 2015 e 2017, já atentavam para a importância da tireoide nos seus guidelines, e mais recentemente a comunidade europeia trouxe esse documento, bem recente, de 2021, no formato de um guideline, dizendo para a gente, olha, pessoal, se antes vocês se preocupavam, lá em 2015, em pedir o TSH e o anticorpo anti-TPO
é o antitiroperoxidase, para este tipo de perfil, ou seja, mulheres que passavam por anovulação, por falência ovariana, infertilidade sem causa aparente, abortamento de repetição, falhas de FIV, etc., hoje o nosso olhar é mais antecipatório, é mais precoce. Vamos solicitar TSH, anticorpo antiperoxidase e o anticorpo antitireoglobulina, me permitam chamar de anti-TPO e AAT, para toda mulher infértil. Então, vejam como mudou essa perspectiva, como estamos sendo mais assertivos e precoces nessa indicação. E por que não também dizer das chamadas mulheres com subfertilidade, aquelas que estão testando a sua capacidade reprodutiva, ainda não completaram um ano de tentativas, mas denotam dificuldades, ciclos irregulares, e outras comorbidades que afetam a capacidade reprodutiva, em especial mulheres acima de 40 anos. Portanto, temos que ter essa atenção. Hoje a gente já está puxando o ponto de corte de 40 para 35, cada vez mais tentando fazer promoção em saúde e diagnóstico precoce, ok? Para o homem, também vale a pena chamar a atenção aqui destas indicações. Como já comentei em outros momentos com vocês, os homens têm sido abordados, têm sido amparados no nosso programa com a parceria da equipe de urologia do Hospital das Clínicas, então continuamos aí à disposição nesse sentido para avaliação masculina também. Bem, outro dilema é: usa ou não usa medicação suplementar, ou faz ou não faz tratamento para tireoide? É caro manter um tratamento tireoidiano de longo prazo. Existem os efeitos colaterais envolvidos, que é uma grande preocupação. Ninguém usa hormônio tireoidiano sem necessidade, porque pode ter tremor, pode ter taquicardia, fenômenos de arritmia. Então, nem tudo é inócuo, nós precisamos ter essa dimensão que quando adotamos um tratamento, ele precisa ser mais benéfico do que maléfico na nossa propensão médica, nós temos que ter evidências de benefício para não causar malefícios, a escolha sábia da medicina, da saúde como um todo. E hoje o que temos nesse documento mais recente, depois de toda essa caminhada aí que eu venho comentando com vocês de entendimento do assunto, é que se nós temos uma mulher pretendendo engravidar, vejam como é antecipatório, pretendendo engravidar, ela está se preparando, da mesma forma que hoje usamos o ácido fólico para evitar malformações, então toda essa preparação é importante. A tireoide entra nessa avaliação hoje, nesse momento, com TSH, anti-TPO e AAT para essas pacientes. E se o TSH for maior do que 4, essa paciente deverá ser tratada para o hipotireoidismo subclínico, chamado hipotireoidismo subclínico. Se ela tiver sintomas e ela já tiver esses níveis, ratifica mais ainda. A dúvida médica hoje, a dúvida dos profissionais, especialistas, inclusive os próprios endocrinologistas, que têm se familiarizado mais em conversas conosco da área da reprodução, sobre essa necessidade mais precoce de tratar, precisam ter essa consciência de que se temos uma tentante ou uma mulher se preparando para engravidar, à luz do conhecimento e das melhores evidências atuais, se ela tem um TSH de 4 a 2,5, mas ela tem anticorpos positivos, devemos tender a tratar. Seria oportuno tratar, porque na vigência da gravidez, com a presença do beta-HCG, todo o rearranjo metabólico que a mulher sofre modifica as demandas que ela tem de hormônio tireoidiano, e isso pode precipitar uma crise autoimune e um desarranjo na função tireoidiana de modo muito brusco, muito rápido, e daqui que a paciente consiga chegar a um atendimento, consiga ter um entendimento com o especialista, ela já abortou. E nós víamos isso com muita frequência, mesmo na reprodução assistida, quando superávamos a dificuldade da gravidez, os casais engravidavam e a mulher não tinha esse tratamento oportuno,
infelizmente, nós tínhamos desfechos negativos nos resultados dos nossos tratamentos. E foi isso que foi nos motivando cada vez mais a avançar nesse conhecimento e nas tratativas com os colegas da área da endocrinologia e de outras áreas afins. Se o anticorpo for positivo de modo isolado e ela tiver um TSH menor que 2,5, a recomendação técnica é que façamos uma monitorização desse TSH, porque, como eu disse, pode haver uma mudança muito brusca. Por isso é importante ter um pré-natal e um endocrinologista afeitos a esse tipo de conhecimento, próximos à equipe que está fazendo todo esse suporte, esse preparo da mulher que está tentando engravidar e que tem tireoidopatia, porque o ajuste precisa ser muito precoce a partir do momento que ela tem um beta-HCG positivo. Nós sabemos que a nossa rede, muitas vezes, tem uma apresentação tardia para o início do pré-natal. Isso tem sido uma grande preocupação para várias questões, e aqui para a tireoide não seria diferente. Aqui, só para trazer para vocês uma informação bem próxima da nossa realidade, entre 2018 e 2020, uma ex-residente nossa fez uma busca de prontuários entre mulheres inférteis do hospital universitário, e o que nós percebemos é que tínhamos uma população em torno de 16% de mulheres com um TSH apresentando irregularidade pré-concepcional, ou seja, um TSH de alerta acima de 2,5. Isso nos motivou, mais uma vez, a avançar nessas questões de pesquisa clínica, porque nós notávamos que algumas delas já avançavam para a insuficiência ovariana. Então, esse momento em que elas migram do tipo 2, de uma simples anovulação ou disfunção na capacidade de ovular, para a incapacidade de ovular, para a falência gonadal, ainda é um mistério. Então, procurar saber quais seriam as pacientes que teriam um risco maior para isso, tentar predizer que mulheres teriam um perfil mais preditivo para isso, vem realmente nos instigando, e nós entramos em contato em torno de 2018, 2019, quando propusemos esta tese de doutoramento, com o grupo de Chicago, nos Estados Unidos, professor Bianco, que publicou um trabalho onde ele testou cobaias, que é esse peixinho aqui que está na foto, é o zebrafish, e nestas cobaias ele identificou a presença de uma mutação de um gene chamado da enzima DIO2, e essa mutação, né, da desiodase do tipo 2, vem nos intrigando cada vez mais. Algumas publicações recentes de um colega nosso do grupo de estudos sobre essa enzima e COVID, outras publicações nacionais sobre esta questão do polimorfismo desta enzima e maior chance de síndrome plurimetabólica, de diabetes, enfim. Parece que tem algo genético também envolvido nesse processo, e nós estamos justamente nesse momento de investigação aqui na Bahia. É algo inovador, é algo que vem original, inclusive, e nós temos tido aí o apoio da nossa rede neste processo. Aqui, para ilustrar um pouquinho para vocês, é um processo metabólico bem delicado, e por isso a gente teve essa associação enquanto clínicos com o grupo da base, né, do Instituto de Ciências da Saúde, para termos amparo e melhor compreender esses processos metabólicos, esses processos de marcadores biológicos, moleculares, para que a gente possa ajudar, quem sabe, no futuro, a definir que comportamentos clínicos essas pessoas que tinham ou não esse genótipo apresentam, quais dessas moças portadoras de genótipo evoluiriam mais rápido para esses processos de deterioração da capacidade reprodutiva, haveria algum perfil que talvez não respondesse às medicações, são coisas que nós nos perguntamos. Então, nós avançamos
nessa questão do projeto, temos feito uma série de propostas, o CNPq, inclusive, aprovou a nossa proposta para avançarmos nestas investigações, estamos ampliando não só para o genótipo, mas para avaliação de uma série de dosagens do perfil tiroidiano, do iodo urinário, de outros oligoelementos, porque o que nós queremos hoje nós sabemos que precisamos dosar, já é ciência de todos, TSH, anti-TPO, AAT. Nós sabemos que em algumas condições, como aborto de repetição, dificuldades reprodutivas, podemos avançar também para o rastreio da ultrassom tiroidiana para avaliar perfil de tiroidite ou a presença de alguma nodularidade, de cistos, para tentar inferir uma hiperfunção ou uma hipofunção da tireoide, tentando rastrear talvez Hashimoto e outras condições. Mas ainda existem muitas dúvidas, e essas dúvidas nós estamos tentando esclarecer através desse projeto, que eu mais uma vez divulgo aqui para a rede. Nós continuamos recebendo as pessoas interessadas através do WhatsApp, do e-mail, para que possamos orientá-las a participar desse projeto que é aberto, é gratuito, ele é apoiado pelo nosso Sistema Único de Saúde, pelo CNPq, pela nossa universidade, mulheres que são acompanhadas em serviço público ou privado, porque é aberto ao público em geral interessado. Nós continuamos recebendo mulheres inférteis. Neste momento, nós estamos captando mais fortemente mulheres com baixa reserva ovariana, mulheres com esse tipo de perfil, para que a gente possa esclarecer cada vez mais a participação da tireoide em todo esse contexto reprodutivo. E, gente, o olhar mais precoce sobre a tireoide feminina nos traz os seguintes aspectos. A gente tenta evitar que essa mulher tenha infertilidade por causa não ovulatória, porque é fácil de corrigir se a gente puder identificar com precocidade. A gente tenta equilibrar metabolicamente essa mulher antes da gravidez acontecer, para que ela não tenha, diante de distúrbios do iodo, dos hormônios tiroidianos ou até mesmo de nódulos não verificados, algum contexto deletério à evolução da sua gravidez, da sua própria saúde. A gente tenta, com isso, reduzir os abortamentos espontâneos, eles poderiam ser evitados se a mulher estivesse equilibrada de forma correta com a sua tireoide, de forma antecipatória, e por que não dizer também das perdas recorrentes, porque muitas vezes, mesmo diante de um sinal de alerta de um abortamento espontâneo sem uma causa definida, algumas mulheres não são investigadas para a tireoide e incorrem em novos abortamentos. Então, atenção, pessoal, atenção com a tireoide. Claro que existem também outros aspectos dos próprios tratamentos de reprodução assistida, sejam induções simples de ovulação, sejam inseminações, sejam fertilizações in vitro, onde a alteração tireoidiana afeta os resultados. Aparentemente, as mulheres que têm tireoidite poderiam estar afetando oócitos, endométrio, então são muitas questões ainda a serem respondidas. Recentemente, um parceiro nosso de trabalho da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida publicou um trabalho inédito, muito bonito, falando sobre líquido folicular e mulheres com tireoidite de Hashimoto, mostrando que existe sim uma diferença substancial comparada a outras mulheres, né? Ele tem esse descritivo muito interessante para a gente pensar, fazer a gente pensar e avançar nas pesquisas. Então, a ideia é que a gente possa estar reduzindo os desfechos maternos, mas também os neonatais. A gente possa estar melhorando, reduzindo o parto prematuro, contribuindo para um bom desenvolvimento embrionário fetal e reduzindo, obviamente, a questão do cretinismo na infância. Gente, cretinismo na infância é falha diagnóstica do processo pré-concepcional materno.
Então, se nós estamos fazendo atenção primária, atenção básica, nós estamos fazendo promoção à saúde. E um dos princípios fundamentais da promoção à saúde são realmente os rastreios e os diagnósticos precoces. Continuamos apoiando vocês no que vocês precisarem. Lembrem-se que hoje nós acolhemos para o atendimento no hospital universitário através da fila única da CESAB e também através do Sistema Vida, que é a porta de entrada para avaliação inicial nos nossos ambulatórios dentro do hospital, de todo o hospital universitário. Mais recentemente, isso se configurou de uma forma universal. Nosso ambulatório já vinha trabalhando assim desde o ano passado e continuamos agradecendo o encaminhamento de vocês, toda essa parceria que o Telesaúde Bahia tem feito para este programa, que é o programa Apoiar. Muito obrigada a vocês e sigamos. Um abraço, pessoal.